Obrigado pelo convite que o Mário teve a gentileza de me fazer. Esta frase é um bocado uma frase feita, teve a gentileza de me fazer, porque eu tenho sempre dúvidas sobre essa gentileza. No exato sentido em que me pergunto, e pergunto-me sempre, há vários anos, esta parte, que raio de atrativo é que há no facto do inspetor falar para docentes? Que raio de atrativo é que há? Salvo se estivermos perante uma questão de natureza freudiana. Fora disso, é difícil entender das vantagens de uma comunicação desta natureza com a presença de inspectores. Mas passemos por cima do Freud e entremos agora em coisas mais sérias. Quero agradecer, evidentemente, e agora sim, agora já sem nenhuma catarse, quero agradecer, evidentemente, o convite que o Mário teve a gentileza de fazer e quero dar-vos uma notícia em primeira mão. Isto não é muito comum. Peço atenção aos senhores jornalistas, se porventura aqui estão, que aconteceu o seguinte: eu sabia que tinha esta reunião aqui convosco, então tive a ocasião de telefonar, pelo excelente relacionamento que tenho com ele, telefonei há 3 ou 4 horas atrás ao ministro Nuno Crato e disse-lhe: olha, que eu tenho ali uma reunião às 5 horas para a apresentação de um livro do Mário Nogueira. Ele disse: sim, tenho, é mesmo ali em frente ao Ministério. Olha, você não quer dar aqui um salto para eu lhe dizer uma coisa que depois transmitiria aos docentes? Eu disse: claro, não tenho nenhum problema, tenho até todo o gosto, não é? Sou um homem habituado a fazer pontes, mesmo as mais difíceis, portanto, todo o gosto. De modo que há 3 horas atrás, sensivelmente, naquele andar lá em cima, no 11º andar, tive uma pequena entrevista a pedido dele, entenda-se, com o ministro Nuno Crato, o qual me deu realmente uma notícia interessante e pediu-me que vou-la transmitisse. Porque pensa que isto pode mostrar que, de uma vez por todas, por exemplo, a questão da colocação dos professores vai deixar de ter um caráter experimentalista, parece que é esta a expressão que ele usa, não é? Não vai haver mais experimentalismo nessa matéria. Sabem que esta coisa de haver ou não haver experimentalismo não é uma virtude em si mesma. Depende de que experimentalismo estamos a falar, mas está bem. E então anunciou-me o seguinte, que a partir, nós estamos, tanto quanto me lembro, em 2014, é isso mesmo, a partir de setembro de 2015, isto é, no outro próximo ano letivo, vai ser introduzida uma nova disciplina no ensino básico, uma disciplina obrigatória que se chama CVM, conjugação do verbo manter. Conjugação do verbo manter, anunciou-me ele. Que é uma especialização, digamos, pós-curricular, uma coisa altamente qualificada, não é? Depois disso, e obtida essa especialização, os alunos terão a possibilidade de entrar numa área mais difícil, no domínio da filosofia, não é? E com uma nova disciplina também, reparem que isto não tem nada de experimental nem de improviso, estamos a um ano e meio da entrada em vigor disso, não é? E que se chamará essa nova disciplina, essa sim, já com acesso posterior, sei lá, o doutoramento, que sei eu, não é? E que se chamará o problema ético nas relações entre os vários tempos verbais. Já é outra coisa. Claro que o acesso a este tipo de formação será altamente restrito, como não podia deixar de ser, não é? Mas o Sr. Ministro está, apesar de tudo, confiante de que as coisas correrão bem dessa vez. Eu não sei se isto vos dá uma grande alegria ou não dá, eu não sei se vocês não acham que, apesar de tudo, vamos continuar no experimentalismo ou não, eu não sei se não acham que, apesar de tudo, ele está a tomar decisões, desta vez a muito longo prazo, mas deixo aqui a notícia, porque, de qualquer modo, é positivo que saibamos o que o Sr. Ministro pensa. Embora tenhamos, julgo que temos uma ideia aproximada do que ele pensa ou do que ele não pensa. E em relação à questão da escola pública, é frequente ouvir-se falar da incompetência do Nuno Crato, da incompetência do Sr. Ministro, da incompetência deste Governo. Pois bem, nada menos correto. Nada menos correto. Quem quer que julgue, quem quer que classifique de incompetência o que eles fazem, reduz a questão a um problema técnico. Não é? Ora bem, não é isso. Eles não são incompetentes naquilo que estão a fazer, sabem perfeitamente o que estão a fazer, e sabem que toda a perturbação ocasionada por sucessivos atos ditos por alguns articulistas de mera incompetência, não se trata disso.
Não se trata disso. Trata-se sim de criar uma instabilidade permanente no quadro da escola pública. Trata-se de criar uma instabilidade permanente nos seus principais vetores, que demos a gente das voltas a volta que dermos, são os professores. É isso que é fundamental, criar a instabilidade, de tal modo que isso acabe por criar um clima, um caldo de cultura, se quisermos assim, um caldo de cultura entre a generalidade da população, no sentido de dizer que a escola pública é uma bagunça. A escola pública é uma bagunça. A escola pública, os ataques à escola pública, a não ser que também concluamos que a Ministra da Justiça também é apenas incompetente. E não é mais do que isso. A não ser que concluamos que o Ministro da Saúde, quando ataca e destrói o SNS, também não é só senão incompetente, quando não é nada disso. Não estamos, de facto, perante problemas de incompetência. Estamos perante uma visão perfeitamente clara, perfeitamente definida, de ataque às funções sociais do Estado, e aqui a escola, evidentemente, tem um papel determinante. Mas, queridos amigos, eu sou inspetor e sei coisas incríveis que mais ninguém sabe, como devem imaginar. Quero dizer-vos o seguinte: não tenham esperanças excessivas nas escolas, ou na escola. A escola não muda nada. Tudo pode mudar a escola, mas a escola não muda nada. Não foi a escola que produziu o 25 de Abril, mas foi o 25 de Abril que introduziu alterações significativas na escola a caminho de uma nova escola. E será sempre assim. E será sempre assim. Porquê é que eu digo isto? Porque, por vezes, a tendência, frequentemente amiga ou companheira do desespero, não é? Como é natural, a tendência para julgar que a escola vai resolver os problemas do mundo, descentra o problema fundamental, o qual nos ensinou ao longo de centenas de anos, pelo menos desde Coménios, nos ensinou que é o resto que muda a escola, e a escola ajuda a mudar, depois de dado o pontapé de saída noutras áreas, nomeadamente na área política. Não tínhamos ilusões nesta matéria. Isto é fundamental, termos isto na cabeça, se me permitem. Porquê? Porque senão saímos da atual frustração para uma frustração ainda maior. Isto é, a escola tem um papel, mas não é a escola que tem um papel determinante, mas tem um papel de tal modo importante, isso sim, que nos permite as características daquele 11º andar ali em cima, que vocês conhecem. Julgo que isto é fundamental ter bem presente. E precisamente por isto, quando o Mário intitula o livro O Futuro da Escola Pública, bem podia intitular de outra maneira, que era o futuro do país. O futuro do país. O problema da escola pública, o problema da educação, não é um problema da educação. É um problema de desenvolvimento, do qual a educação é uma parte fundamental. Mas não é mais do que isso. E é neste quadro que, em nosso entendimento, ela deve ser vista. Se me permitem, e aliás é vista, nomeadamente nas páginas 30 a 41 do livro. Eu tive cuidado de ler o livro também não é assim tão grande, não é? E exatamente nesse capítulo, da página 30 a 41, que é um capítulo fulcral no livro, porque mostra que a escola é uma parte de um todo, de que fundamentalmente a escola é consequência e não causa. E julgamos que é vital ter este entendimento das coisas. E permitam-me agora uma coisa muito pequenina, acerca dos inspectores e da educação e das inspeções de educação. A inspeção de educação tem sofrido há 7, 8 anos desta parte uma razia brutal em meios humanos. Eu não gosto da expressão meios humanos, porque as pessoas dizem meios humanos, meios não sei o quê, parece que os meios humanos é que são como computadores e caminhonetes e não é a mesma coisa, mas está bem. Para terem uma ideia, os inspectores baixaram de 430 para 200. De 430 para 200. Num universo em si mesmo já tão pequeno, já tão reduzido, imaginem o que isto quer dizer. No entanto, a competência em termos abstratos e da lei mantém-se exatamente as mesmas. Neste momento, estão 200 inspectores, e reparem de que é que estou a falar. Estou a falar de 200 inspectores para todo o sistema educativo, da educação pré-escolar às universidades. Ensino superior público, privado, cooperativo, ensino não superior público, privado, cooperativo, tudo. Estamos a falar de 200 inspectores. Bem, fica-se com a impressão que em bom rigor ninguém está interessado muito nestes inspectores. Os professores, por umas razões, admito, mas o Ministério ainda com outras razões bem mais fortes. De tal maneira, assim é, que hoje assistimos a esta coisa espantosa. Uma inspeção, apesar de pequena, extremamente subaproveitada na escola pública, onde podia fazer um excelente trabalho e não faz. E não faz porquê?
porque aquele 11º andar não está nada interessado na qualidade da escola pública. Está interessado em reduzir uma escola pública um dia a uma escola residual para pobrezinhos. Em contrapartida, essa mesma inspeção, que devia ter poderes reforçados no controle e acompanhamento do setor privado, não mete lá os pés também. E não mete porquê? Porque eles querem que o setor privado ande em roda livre. Portanto, não vai ao setor público, porque não estão interessados em que ela lá vá, porque o setor público se lixe, não é? Não vai ao privado, porque querem que o privado ande em roda livre. Qualquer dia a pergunta que se faz é: inspeção para quê? Inspeção para quê? E eu estou a acabar desta maneira para alertar os docentes e pedir que pensem um pouco sobre isto. Pensem um pouco sobre isto. Porque não é nada raro que este caldo de cultura de, afinal, a inspeção para quê? Se ouçam ecos entre os docentes e as escolas que repetem isto. Sim, realmente a inspeção para quê? Não é? Bem, um dia vão acordar tarde e vão descobrir que a única inspeção que existe é aquela que faz processos disciplinares e não faz mais nada senão isso. Não é essa a inspeção que ninguém quer. Nós queremos, e vou terminar, e no quadro da escola pública é isso que queremos uma inspeção preventiva e não repressiva, uma inspeção profilática e não terapêutica, uma inspeção de inclusão e não de exclusão, uma inspeção de avaliação, mas não de classificação e de rankings, uma inspeção de acompanhamento no terreno e não burocrática ou de gabinete, uma inspeção, em resumo, que trabalhe com as escolas e os docentes e não contra eles. Aqui também se joga a defesa da escola pública, por mais que o nome inspeção não pareça ajudá-lo. Obrigado por mais esta e obrigado a vocês todos.